Fala pessoal, essa nossa primeira questão vai ser a de número 2, que se encontra na nossa lista de exercícios. Lista essa, caso você ainda não saiba, disponibilizada nos grupos de WhatsApp, então procure da sua turma e abra lá que neste exercício a questão de número 2 é a primeira a ser feita. Então essa questão é uma questão do Enem de 2018, falou? E nessa questão eu acho muito importante a gente estar fazendo, primeiro porque é uma questão mais recente, né? Então dá sempre um parâmetro para a gente melhor, né, do que nos espera na nossa próxima prova. E por outro lado, eu não acho essa questão das mais difíceis. E PG não costuma ser muito difícil, galera, na prova do Enem. Não mesmo, tá? Tem várias questões em que você de fato não usa fórmula, assim, você vai só pelo que você sabe intuitivamente mesmo de PG, que sempre multiplica pelo mesmo valor e tudo mais. Falou? Mas ainda assim eu vou te mostrar essa número 2 como é que foi a que apareceu. Então eu vou pedir o seguinte: se você puder dar um pause, dá uma lidinha no número 2, tenta fazer e volta aqui que eu corrijo junto contigo. Falou? Bom, na número 2 foi assim. Torneios de tênis em geral são disputados em sistemas de eliminatória simples, e nesse sistema são disputadas partidas entre dois competidores, com eliminação do perdedor e promoção do vencedor para a fase seguinte. Dessa forma, se na primeira fase o torneio conta com 2N competidores, então na segunda fase restarão N competidores, e assim sucessivamente, ou seja, sempre a metade, né, até a partida final. Em um torneio de tênis disputados nesse sistema participam 128 tenistas. Para se definir o campeão desse torneio, o número de partidas necessárias é dado por... Bom, para a gente saber o total de partidas, eu acho que é muito importante a gente se ligar que, por exemplo, não é quantas partidas uma equipe tem que jogar para ser campeã, que é diferente de quantas partidas no total tem que ter nesse torneio. Porque o número de partidas de uma equipe específica não significa que são todos os jogos, né? Todos os jogos, tomar cuidado também porque nem todas as equipes vão jogar todos os jogos. Então o que eu acho que é importante a gente pensar? Nessa estruturação mesmo das fases, né? Então, como o jogo de tênis é disputado por sistema, né, de eliminatória simples, ele fala que são dois competidores, então na primeira fase, aí eu vou escrevendo mesmo, tá? Se você quisesse fazer isso mais rápido, tudo bem. Super tudo bem, inclusive, porque quanto mais rápido, melhor, mas lembrando que o mais importante de tudo é acertar. Então, tenta entender isso. Aí, se tu for mais rápido, tu mete as contas mais rápido. Na primeira fase, como a gente começa com 128 competidores, então na primeira fase ela vai ter um total de 64 jogos. Aí, como é que você sabe? Bom, porque se para cada jogo tem que ter dois competidores, é como se eu pegasse literalmente 128 e dividisse por dois, né? Ou seja, quantas duplas existem em 128 competidores? O total de duplas, 64. Então dá para sair 64 e saíram os 64 primeiros jogos. Na segunda fase é a mesma coisa, pelo menos na mecânica dos jogos, né? Só que agora não tem mais 64. Vê se você me entende. Quando você tem os 64 jogos na primeira fase, você vai ter cada jogo tendo um vencedor, né? Então sobram 64 equipes no final da primeira fase. Sim? Ou 64. Não equipes. Foi mal. Não são equipes, são tenistas. Desculpa mesmo, galera. Mas acho que ainda dá tempo. 64 jogos saem, né? E aí. Então, recapitulando, começa com 128, a gente faz então 64 jogos. Cada jogo tem um vencedor que vai para a próxima fase. 64, cada jogo tem um. Na segunda fase, a gente vai ter então 32 jogos. E aí vai ficar essa dualidade mesmo de duas informações, né? Jogos e tenistas, porque eles têm uma relação. Por mais que a pergunta tenha sido o total de partidas necessários no torneio. Então depois a gente vai somando todos os jogos da primeira fase, mais todos da segunda, mais todos da terceira e assim por diante. Então repara, na segunda fase ela tem 32 jogos, cada jogo vai ter um tenista que vai vencer o outro. Então vão para a próxima fase, 32 tenistas. Concordância, professor. Terceira fase. Na terceira fase, a gente vai ter 16 jogos. E aí a mecânica, acho que você já se ligou, né? Que é qual? Cada próxima fase, a gente vai ter a metade de jogos. Então aqui 8 jogos. Então se você já tivesse se ligado nisso logo de início, né, pela leitura do problema, você já poderia meter direto, né? 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. É isso. E repara que eu nem dei muita atenção para as opções, né? Porque se você se bobear, só deve ter uma que comece com 64, né? Ou talvez duas. Mas já tô vendo aqui que tem duas que começam com 128. Então, dá para se ligar nisso rápido. Eu que tô fazendo devagar mesmo, falou? 16, 8 jogos, 8 tenistas que vencem.
próxima fase tem 4 jogos e a próxima 2 jogos, sacou? Não precisa nem mais escrever, né? 2 jogos e a final, né? Como é que eu sei que aqui é final? Porque se só tem um jogo, né? É a última fase. Então, sexta fase, né? Tu imaginar que cada um deles, ó, aqui venceram 16 tenistas. Aí foram para a próxima fase. 8 jogos, né? Entre eles. Né? Sempre daqui para cá, né? 32 tenistas, entre eles 16 jogos. 16 tenistas, entre eles 8 jogos. 8 vencem aqui e formam 4 jogos na próxima. 4 jogos, 4 vencedores, formam no próximo 2 jogos. Aí, 2 jogos saem 2 vencedores, vai formar um único jogo. Sacou? E aí, o total de jogos, que é o que ele pede, né? Já vou até colocar aqui resposta. Eu já antecipei falando, agora eu vou escrever 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1. E aí repara só, não precisava fazer essa soma, porque se fosse necessário, isso aqui você ou faria na mão mesmo, ou isso aqui é uma soma de PG, né, galera? Só para rapidamente, né, dentro da nossa aula, me respeita. Aqui, você está sempre aqui, no caso, multiplicando por meio, né? Metade, metade, metade. Então, como é uma soma pequena, dá para fazer na mão, mas nem precisa, porque as opções nem na mão exige, né? Você pode só marcar a opção correta, que é a letra E. Falou? A letra E que diz pra gente que isso aí que a gente escreveu é o gabarito. É isso, gente. Vamos na próxima aí.